Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Nós vamos esperar um pouquinho, porque o Rômulo deve ter tido algum problema. Olá, pessoal. Caiu a internet, né? Caiu. Desculpa, viu? Por favor, me desculpem. Eu estou tentando conectar novamente aqui pelo computador, né? Até para que nós possamos compartilhar os slides. Mas espera só mais um pouquinho, vai dar tudo certo, viu? Só mais um momento, por favor. Se eu não conseguir conectar, eu venho aqui no celular e aí eu faço a apresentação. Vai ficar meio assim, né? Mas espero que você compreenda que, infelizmente, tecnologia, de vez em quando, prega uma peça na gente, né? Mas me dê aí pelo menos uns 2 minutos, 1 minuto e meio, para eu tentar restabelecer pelo notebook. Senão eu volto aqui e a gente faz por aqui mesmo, tá bom? Combinado? Só mais um momento aí, só mais um pouquinho da sua paciência, viu?
Pronto. Espero que dê tudo certo, tá bom? E obrigado pela paciência em ter aguardado para darmos realmente início aqui à nossa palestra. Então, vamos lá. Paulo Simões deu um joinha ali, a Maria Lourdes concordou. Acho que a galera toda não ficou brava, não, né? E acontece, né? Não sei se aí na sua casa, de vez em quando, a internet some. Resolveu entrar, a internet sumir agora, né? 4 horas. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui hoje, e eu fico feliz mesmo, de coração, que você tenha aceitado o convite, né? De repente, você colocar lá no grupo da sua família, ou no grupo de WhatsApp que você pertence, né? Que essa reunião tão importante sobre a diabetes está começando, tá bom? Vamos divulgar, quanto mais pessoas, melhor, né? Conhecimento sempre é importante. Então, como eu estava dizendo, não sei que momento eu fui interrompido, mas já faz 16 anos que eu ajudo as pessoas a controlar essa patologia. E a gente estuda um pouco sobre a diabetes e tenta passar de uma forma que todos possam entender. Mas eu quero deixar muito claro sobre a questão da cura, né? Hora nenhuma você vai ver falar sobre essa palavra cura, porque é uma doença que não tem cura, infelizmente. Só que muitas pessoas recorrem a remédios, metformina ou a base de metformina, né? Além da alimentação, atividade física, mas normalmente, ou chegando até a insulina. O nosso objetivo é tentar controlar a diabetes sem o uso da medicação. Agora, quem retira remédio é o médico. É ele que é o profissional que vai fazer a análise do exame que você vai apresentar e ele vai chegar à conclusão, se tira 1, 2 e assim ele vai acompanhando. Combinado? Então, só para deixar claro para todo mundo que é médico que tira remédio, né? É claro que os exames ele vai pedir para fazer. A diabetes, ela é uma doença muito silenciosa. Só que a gente percebe que, uma vez que ela é instalada, vamos dizer assim, no organismo, a pessoa ela passa a ficar suscetível a vários outros problemas de saúde. Então, nós podemos evitar que o organismo deteriore decorrente da diabetes, entendeu? Então, a gente pode ter esse é o nosso desafio, entregar para o nosso organismo as ferramentas para que ele consiga recuperar a saúde, mesmo tendo a diabetes. Então, vamos conhecer um pouco sobre os tipos de diabetes. Nós temos 3 tipos de diabetes, né, que eu vou trazer aqui para você. Tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e tem a diabetes gestacional, tá? Então, esses 3 tipos de diabetes, elas são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças, tá? Então, é importante, como eu disse, a gente dar muita atenção para entender, né? Muito sobre este problema e, dessa forma, podermos, com conhecimento, ser capazes de tomar boas decisões. Algo que nós vamos começar aqui antes, trazer um número para você ver como é alarmante a questão da diabetes. Olha só esses números aqui. Hoje, no Brasil, né, espero que você esteja vendo bem aí, mas hoje no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. É muito milhões, né? 13 milhões de pessoas, 7% da população. E olha essa informação final. Este número está crescendo. Ou seja, a luta contra a diabetes está sendo perdida. Muito se deve ao estilo de alimentação, ao estilo de vida, né? A falta de cuidado com a saúde. Claro, tem tudo isso, né? Hoje tem pessoas que preferem um lanche, um sanduíche, do que o almoço. Repara para você, nessa sua cidade tiver esses fast foods aí, enfim, né? Essas empresas multinacionais, tem muitas pessoas almoçando lá com um sanduíche, um refrigerante, em vez de um arroz com feijão. Não é só isso, né? É muito produto enlatado. O estilo de vida moderno também contribui para isso, né? O estresse, a falta de tempo. Então, vamos conhecer aqui um pouco da diabetes e, de alguma forma, tentar ajudar para que esse número venha a ser decrescente. A diabetes tipo 1 ela é um pouco mais complicada,
O sistema imunológico, preste atenção, viu? O sistema imunológico, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas olha só, está ligado ao sistema imunológico. Ela ataca equivocadamente as células beta do pâncreas, resultando na incapacidade progressiva. Quer dizer, se essa incapacidade vai aumentando, é sinal que ela é degenerativa. O organismo vai perdendo a capacidade de produzir insulina. Com isso, a glicose fica no sangue em vez de ser usado como energia. E esse processo destrutivo pode ocorrer por inúmeros fatores genéticos, ambientais. A diabetes tipo 1 concentra entre 5% e 10% do total de pessoas. Então, não é a grande fatia, né, desses quase 14 milhões de pessoas, né? Fica em torno aí, no máximo, de 10%. Mas também é prejudicial. Normalmente, a pessoa nasce com a diabetes tipo 1. Ou seja, com 10 anos de idade, já são 10 anos com diabetes. Pode ter vários outros problemas decorrentes disso. A diabetes tipo 2 afeta a capacidade do organismo de converter o açúcar presente no sangue em energia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta muito de açúcar? É bom, né? Aí tem gente que exagera. Existe açúcar isso, açúcar magro, né? Tem um tanto de açúcar aí. Não vou entrar nesse detalhe, mas preste atenção. Ó, afeta a capacidade do organismo de converter o açúcar presente no sangue em energia. Ou seja, se eu tentar não colocar muito açúcar no meu organismo, vai ajudar? Vai ajudar. Mas o refrigerante, por exemplo, que talvez você não tome, mas a grande maioria das pessoas tomam, ela toma algo assim, quase diário. E tem pessoas que tomam grande quantidade. Só para título de conhecimento, uma latinha de refrigerante tem 6 colheres cheias de sopa. Sabe o que é a colher de sopa? Imagine 6 colheres lotadas de açúcar para fazer uma latinha de refrigerante. Você não consegue comer 6 colheres de açúcar, né? Mas você toma no refrigerante. E é gostoso, já viu? Já provou? Muito bom, né? No calor. Aí a pessoa cai nessa e vira assim, todo dia ele tem que tomar um refrigerante. Você chega em posto de gasolina, em oficina mecânica, os caras estão ali, ó, transpirando. Em vários outros setores também, estou citando esses porque eu observo, né? A pessoa não toma água, está transpirando, anda para lá, anda para cá. O que ela usa para hidratar? O refrigerante. Eu fico pensando, né? Meu Deus do céu. O organismo sofre muito com isso. Mas vamos continuar. Então, na diabetes tipo 2, ocorre a incapacidade do corpo para usar corretamente ou produzir insulina suficiente. O organismo não responde à insulina como deveria. Então, tem um termo que os médicos usam, que é a resistência à insulina. Esse quadro aumenta de forma normal e progressiva os níveis de açúcar no sangue. Então, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 cresce com a idade e o aumento das porcentagens de gordura corporal. Mas tem muito magrinho diabéticos, então não é uma regra, viu? Talvez você é magrinho, né? Eu sou magrinho, então eu posso exagerar. Não, não pode não. Cuidado, muito cuidado, viu? A gente tem que evitar aí o açúcar e os derivados aí, né? Enfim, então essa é diabetes tipo 2. Você percebe que é degenerativo, né? Essa aqui é para mulheres, né? A presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez. Então tem esse nome, diabetes gestacional. Geralmente, a glicose no sangue se normaliza após o parto. O problema é essa palavrinha, né? Geralmente. No entanto, as mulheres que apresentam ou apresentaram diabetes gestacional possuem maior risco de desenvolver a tipo 2, inclusive o filho. Então, todos temos que ficar atentos, mas se durante a gravidez, né, sua ou, enfim, na sua família, de um amigo, né, de uma amiga, você fica atento a essa questão aí, tá bom? Agora, essas complicações aqui, olha só, eu te falo que olha, é muito complicada a diabetes. Ela é uma porta de entrada, porque ela bagunça muito o organismo. Doença renal. O que teria, né? A gente pensa, mas diabetes, então, afeta, pode aumentar muito
a capacidade de filtragem dos rins. E aí os rins passam a não filtrar da forma certa, a não funcionar da forma certa. Aí vem a doença renal. Sobre os pés e membros inferiores, né, pode ter um formigamento, uma ardência, e a falta de irrigação vai fazer que pode, né, até surgir úlceras. Já percebeu que tem pessoas que têm ali a parte da canela preta? Vai escurecendo de forma gradativa? Se aquela pessoa machucar, o problema vai piorar, porque a diabetes dificulta a cicatrização. Olha só esse termo aqui, esses dois problemas, glaucoma e catarata. Preste atenção, 40% mais chance de desenvolver glaucoma e 60% mais chance de desenvolver cataratas. Então, assim, de uma forma ou de outra, a pessoa acaba tendo um problema nas vistas. Percebe que a pessoa que tem diabetes por um longo período, ela usa óculos. Infelizmente. Também não é uma regra, né? Mas 99% das pessoas que têm diabetes por muito tempo acaba tendo algum tipo de problema na visão. Olha mais uma vez o sistema imunológico aparecendo. Segundo uma pesquisa que foi feita numa universidade, né? Descobriram que a glicose pode tornar o sistema imune cego. Ele perde a capacidade de identificar bactérias e vírus. Viu? Desde o início eu falando que é uma porta de entrada para vários problemas. Eu preciso perder a minha saúde para começar a dar valor nela? De forma alguma. Mas se você está aqui, o conhecimento ajuda você a tomar boas decisões. Olha sobre os vasos sanguíneos. Nós vamos até falar sobre essa questão do perigo da falta de oxigênio na nossa corrente sanguínea. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho vida. Se eu tenho pouco oxigênio, eu tenho meia vida, vamos dizer assim. Então, se dentro do meu corpo o sangue não é oxigenado, os meus órgãos acabam recebendo pouco oxigênio. E não, onde não há oxigênio, há dificuldade de mantê-los, né, os órgãos saudáveis. Por isso que os diabéticos estão dentro do grupo de risco da COVID. Tá? Então, tá aí o motivo. Ó, você acabou de entender o motivo. Porque quem tem diabetes já tem normalmente baixa oxigenação. Se entrar em contato com a COVID, com o vírus, essa oxigenação pode ser comprometida a ponto da pessoa ir parar num respiratório, né, na UTI para ter uma respiração artificial. Então, é muito preocupante. Pele sensível, né, e dificuldade de cicatrização. Eu vou mostrar até a foto, né? Talvez alguns aqui já conhecem aquele senhor que pisou num prego, né? E o problema só foi alastrando, mesmo com cuidados médicos, e o médico disse, olha, não tem o que fazer, depois de 4 meses brigando para tentar controlar, vão ter que cortar só o seu pé. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, percebeu? Não é, eu tenho diabetes, eu estou pré-diabéticos. A gente tem que entender a noção desse problema. Ele tira a sua saúde. Ele tira a sua qualidade de vida. Então, é melhor você ter uma vida equilibrada para evitar este problema. Olha só que interessante. Lembra que nós falamos da imunidade? Da agora em diante, a gente vai começar a falar da questão da solução. Nós entendemos o problema, agora vamos falar da solução. Lembra que o sistema imunológico fica comprometido, ele fica cego? O que pode ajudar o meu sistema imunológico? A hidratação. Olha só o que essa médica disse. A desidratação muda a fluidez do sangue. Olha só, eu tenho um sangue sujo, sem nutrientes e oxigênio. Se eu não tenho nutrientes e nem oxigênio, as minhas células não vão funcionar de forma adequada e vai atrapalhar o meu sistema imunológico, a minha resposta. Com a diabetes, isso piora. Mas o que ela disse? Comprar vitamina C? Comprar vitamina D? Isso é bom, é importante. Mas olha o que ela explica, que interessante. Ela fala que é manter a hidratação do corpo. Então, ela pede para você tomar água. Mas nós vamos entender que essa água que nós tomamos, que a maioria das pessoas tomam, ela ficou limitada a matar sede. Mas se você tiver acesso a uma água 6 vezes mais leve, imagina o bem que isso vai fazer no seu organismo. Porque ela explicou aqui que a hidratação da forma adequada permite o funcionamento da imunoglobulina.
Anotou aí? Sabe por quê? Você não vai achar em farmácia. Você não vai achar na internet. A única forma do seu organismo produzir o principal anticorpo contra infecções é se o seu organismo estiver bem hidratado. Então, a vitamina C, vitamina D, isso, aquilo, tudo é importante. Mas o principal fator para aumentar a imunoglobulina, que é o anticorpo mais importante, o soldado da sua imunidade, o mais forte, o mais brigador, você só vai conseguir ter ele se o seu sistema estiver, o sangue estiver limpo, oxigenado e o seu corpo realmente hidratado. Viu como é importante? Muita gente, quando começou a pandemia, correu na farmácia e comprou vitamina C, vitamina D, né? Acabaram o estoque, lembra? Não tinha mais estoque, não. E o que que a pessoa que já tinha assistido essa palestra fez? Tomou mais água. Porque a gente já sabia que o que vai elevar é a imunoglobulina que vai te ajudar. Agora você também já sabe disso, tá? É claro que é importante a vitamina C, vitamina D, como eu falei, tá? O que eu estou dizendo é, quando você investe no maior departamento do seu corpo, os resultados são superiores. 70% do seu organismo, em média, é água. Então, se você toma vitamina C, vitamina D, polivitamínicos, foi no nutricionista para ter boa alimentação, tirou o óleo, né, não toma refrigerante, faz atividade física, enfim, tudo que as pessoas fazem hoje representa 30% do corpo. Tudo que você fez até hoje, 30%. Os outros 70% a gente acha que é para matar a sede. Só que a água, se ela estiver adequada e apropriada, ela pode restabelecer a sua saúde. E é isso que nós vamos ver aqui. Agora, ela precisa estar adequada e apropriada para hidratar realmente, alcalinizar, limpar, né? E desintoxicar. Então, vamos entender agora como que uma água que você já faz uso pode restabelecer a sua saúde. Então, você que é o nosso convidado, talvez você esteja pensando assim, ué, mas eu sempre tomei água. Por que que a minha diabetes não controla? É aqui que você vai entender. Por quê? Olha só. Tá vendo a pessoa tomando água do lado esquerdo e a pessoa tomando água do lado direito? São duas pessoas fazendo o mesmo hábito, tomar água. Essa parte verde e amarela aqui é a boquinha da célula. Olha quantas moléculas de água estão adentrando as células. Pouca, né? Percebe? Agora olha nessa foto do lado direito, quantas moléculas? Não é muito maior? A mesma atividade, mas a gente percebe que do lado direito ela parece ser mais efetiva. E é isso mesmo, a água do lado direito, ela está extremamente leve. Tá vendo aqui essa pessoa do lado esquerdo? Vamos entender por que que ela não está absorvendo a água. A água nossa hoje, ela está parada. Ela fica parada num garrafão de 20 litros, fica parada no filtro, está parada na caixa d'água. A água, ela perdeu o contato com a natureza ou os movimentos. Porque a água, para ela ficar leve, ela precisa estar em movimento. Uma vez que ela está parada, lá no seu filtro, como eu falei, uma molécula vai sendo atraída à outra. Essa atração é uma atração natural. Por isso que Deus fez a água em movimento. Quem criou a represa não foi Deus, né? Foi o ser humano para atender todo mundo. Ainda bem, né? Que a gente abre só uma torneira e a água está ali. Só que tem um efeito colateral, vamos dizer assim, que é justamente a leveza da água ficou comprometida. Olha só do lado direito como essa água está leve. Muito melhor para esse organismo aqui. Vamos dizer assim, se você fosse um peixinho, você gostaria de ficar do lado direito ou do lado esquerdo? Né? Então a gente percebe que é bem melhor o organismo mais hidratado do lado direito. Só que nós fomos num dos melhores centros de controle de qualidade no Brasil e perguntamos: água tem diferença? Olha só, dureza da água, 9,9. O que é isso? Uma água difícil, dura, difícil de ser absorvida. Vamos dizer assim, essa água está morta? Eu sei que a água não morre, né? Mas é uma água que mata a sede. Tem água que mais estufa do que mata a sede, já percebeu? Você balança assim, ó, a água faz glute e você continua desidratado.
Então, por quê? A água, 9,9 de dureza. Olha, depois de 20 minutos, a água já começou, as moléculas começaram a ficar agitadas. E depois de 1 hora, acima de 1 hora, a água fica em torno de 6 vezes mais leve. Vai se estabilizando. Ou seja, uma água fácil de ser absorvida, como a gente percebe aqui do lado direito. Resumindo, você não vai quebrar nada na sua casa, você não vai alterar a sua rotina em nada, você vai colocar dentro do seu fio, do reservatório, onde for, 2 produtos. Um que vai deixar a água extremamente leve, como nós vimos aqui, quer dizer, resolvemos essa questão da leveza da água, e tem um outro que vai deixar a água rica em minerais. E talvez você pense assim, ué, mas a água não tem mineral? Ela tem minerais na fonte. Uma vez que ela vem à sua casa através dos canos, mesmo o garrafão de 20 litros, viu? É uma água mineral na fonte. Vai lá, lê no rótulo, você que compra a melhor água da cidade. Tá lá assim, ó, na fonte. Por quê? Até ela chegar na sua casa, dentro de um plástico, ela vai perdendo as propriedades. Eu, há muito tempo atrás, também comprava água mineral. Eu tinha certeza que eu estava colocando na minha casa o melhor produto. Mas o conhecimento foi me fazendo eu chegar à conclusão que não era, né? Porque a água estava morta. Com este projeto, eu dei à água leveza. E os minerais? Nós temos o segundo produto que vai liberando os minerais da água. Então, a água agora passa a limpar e desintoxicar. Ó, fica ligado. Você já ouviu aquela expressão? A água é o principal alimento que nós temos? Já ouviu? Você fica muito tempo sem comer, mas você não fica o mesmo tempo sem tomar água. Não é assim? Agora, que alimento é esse? A água é líquida. Não parece meio assim? Eu não estou entendendo. A água é alimento? Mas é, se tiver minerais. Aí esses minerais vão ser absorvidos pelo seu organismo, aí sim você está alimentando o seu organismo. Viu só quanto conhecimento numa palestra aqui, e coisas que vão nos ajudar sem alterar nossa rotina. A gente não vai alterar a rotina, você vai continuar tomando água do mesmo jeito. Só que agora uma água que limpa, hidrata, desintoxica e alimenta o seu organismo. Melhora a sua imunidade. Então, para fechar a primeira parte da nossa reunião, vamos dizer assim, nós vimos que a água tem diferença, o meu sistema imunológico fica correto, equilibrado, e agora eu tenho os minerais. Nós vamos entrar na segunda parte da reunião. Qual a importância desses minerais no nosso organismo? Bem, você já viu pessoas que fazem uso de polivitamínicos? Fica muito preocupado com minerais? Por exemplo, talvez a pessoa usa o magnésio, né, o cloreto de magnésio, ou algum outro mineral que ela compra na farmácia. Tudo isso ajuda. Mas o que adianta eu colocar um mineral dentro de um organismo sujo? Imagina a sua casa um dia sem limpar. Vai dar problema? Não vai, né? 2 dias. Também não vai dar problema, não, né? Você vai ficar incomodado, mas problema não. Mas 1 ano, 10, 20 anos, sem você limpar o seu organismo, sem limpar a sua casa, aí você vai lá e fala, vou colocar um tapete novo. Aí você vai e compra um tapete lindo e põe na sala. Agora eu vou comprar um sofá novo. Você vai pôr um sofá novo na sua casa. Mas a sua casa tem 20 anos que não é limpa. A pessoa vai chegar lá, mas não vai ser aquele efeito que você espera. O nosso organismo é da mesma forma. Você que está aqui nos ouvindo, que toma vitaminas, ótimo. Mas você precisa limpar o seu organismo para que realmente os efeitos possam aparecer. Então, nós vamos entrar nessa segunda parte de como um organismo limpo, com a imunidade correta, equilibrada, passa a assimilar ou ser alimentado pela água. Esse nosso projeto, ele libera 2 minerais na água, o cálcio e o magnésio. Inclusive, são os 2 principais minerais, né?
Não são os únicos, mas são os dois principais. Ah, mas eu tenho excesso de cálcio, então eu vou sair da palestra. Não, fica aí que você vai ver que este projeto ajuda a equilibrar os minerais. Se você tem falta de cálcio, se você tem muito cálcio. Combinado? Então, vamos entender, no caso aqui da palestra, é diabética, né? Diabéticos. Nós vamos entender como esse projeto, agora, uma vez que o seu organismo está limpo, o seu sistema imunológico realmente está funcionando, quais os benefícios que este importante mineral traz para o seu organismo. Então, vamos ver alguns estudos que comprovam a importância desse mineral, que é o magnésio. Olha que interessante. Os estudos foram feitos, esse aqui, em 2015. E ele relatou uma experiência de homens e mulheres com níveis baixos de magnésio. Para você ter uma noção, no Brasil não tem nem exame de magnésio. Tem alguns exames, mas não são assim, não dá uma visão completa e correta da quantidade de magnésio que você tem. Na Alemanha, para você ter uma noção, tem doutor em magnésio. Tem igual tem um doutor da coluna, o doutor das vistas, não tem? Lá tem o doutor que ela analisa as questões de magnésio, né? E é muito importante porque esse mineral tem mais de 400 funções no organismo. Então, eles pegaram um grupo de homens e mulheres e analisaram, né, os níveis baixos de magnésio que tinha nesse grupo, pré-diabéticos, né? E quando eles começaram a colocar, né, magnésio no dia a dia dessas pessoas, houve uma melhora entre aqueles que receberam esse mineral. Então, qual foi a conclusão? Os níveis de glicose em jejum e pós-cargas, né, melhoraram. Resistência à insulina e o triglicérides diminuíram significativamente. E vocês vão ver que a comprovação que eu vou mostrar está justamente ligada ao triglicérido, né? Sobre essa sujeira, vamos dizer assim, no sangue, né? Então, o triglicérides diminuíram significativamente naqueles que receberam o magnésio. E o colesterol bom também aumentou. O que eles fizeram? Só adicionaram na dieta este mineral. Só que aqui no nosso projeto, todo copo com água passa a ser um tratamento. Você não precisa recorrer a um remédio, a uma cápsula. Tomando água, você vai ter limpeza, você vai controlar seu sistema imunológico e o seu organismo limpo vai ficar muito... ele vai aceitar ainda mais este mineral. Só que agora não é 2, 3 doses no dia, é todo copo com água. Olha só mais aqui. O hidróxido de magnésio é necessário para a produção da insulina pelos pâncreas. E também ajuda na sua função de metabolizar a glicose sanguínea. Aí, olha só, o hormônio e o mineral interagem, pois é a insulina que transporta o hidróxido de magnésio para o interior das células. Agora, sem insulina, o hidróxido de magnésio não é transportado do sangue para as células, onde ele é realmente fundamental. A insulina é necessária para transformar a glicose em energia e também para levar o hidróxido de magnésio para dentro das células, onde atua em inúmeros processos metabólicos. Então, os dois precisam. Eu preciso ter os dois no organismo. O hidróxido de magnésio é necessário para produzir a insulina, que, por sua vez, ajuda a conduzir o hidróxido de magnésio para dentro das células, onde vai ter vários benefícios para o nosso organismo. Olha só esse outro estudo no Japão. Ele foi feito em 2013. Então, ali apontou a relação entre o desenvolvimento da diabetes e a carência de magnésio. Então, relatou que a ingestão de magnésio era um fator de proteção contra a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela é um pouco mais complicada, porém, de controlar. Porém, fazendo uso desse projeto, você evita aquelas complicações, porque o seu sistema imunológico vai estar mais adequado, seu sangue oxigenado e limpo. Então, aquelas complicações são evitadas. Já na diabetes tipo 2, o controle fica mais, ocorre com mais facilidade. A população japonesa, ela tem acesso ao magnésio um pouco mais do que nós,
Porque aqui no nosso país não tem vulcões, é diferente de lá, né? Então, aqui a gente precisa fazer uma dosagem desse mineral. Tanto é que o produtor rural coloca, né, na sua fazenda ali para produzir mais tomate, enfim, né, da agricultura, porque o solo brasileiro é pobre. Olha só, o magnésio ajuda não só na prevenção, como também no controle dos níveis de açúcar no sangue. Então, eu já tenho diabetes, está aí para você controlar. Eu estou pré-diabético, está aí a solução para você não se tornar realmente um dependente, né, de remédios para controlar a diabetes. E você que está aqui para não ter a diabetes como eu, está aí também o conhecimento que te ajuda muito, né? Agora, como eu disse, né, o hidróxido de magnésio ajuda as células musculares a relaxar. Então, elas vão se interagindo dentro do seu organismo. E a resistência à insulina diminui. Consequentemente, eu não vou ter um açúcar no sangue a ponto de me dar problema. É claro que não adianta você tomar 2 litros, 1 litro de refrigerante todo dia e achar que a água vai limpar. Quer dizer, você toma, aí surge e a água vem limpa, fica meio assim. Então, é bom, é claro, que é uma somatória de fatores. Porém, aqui você vai investir em 70% do corpo. Ajuda as células musculares a relaxar. Ajuda no relaxamento do músculo do coração. Então, você que tem excesso de cálcio, talvez tenha ali cálcio nos rins, o magnésio ele vai limpar os seus rins. Então, ele controla. Se eu preciso de cálcio, ele segura. No caso de quem tem artrite, artrose, enfim, né, osteopenia, bico de papagaio, né, essas pessoas assim que têm desgaste ósseo, o cálcio segura o magnésio onde precisa. Se eu tenho um excesso de cálcio, que hoje é normal, tá? As pessoas terem, quase toda alimentação tem muito cálcio, né? Então pode ocorrer uma questão no coração. Só que como você vai fazer o uso de uma água que tem magnésio, relaxa a musculatura do coração. E isso vai reduzir o risco de problemas cardíacos, não só em diabéticos, mas de forma geral, tá? E auxilia na transformação do excesso de glicose no sangue em glicogênio, que fica armazenado no fígado. Assim, o excesso de açúcar é removido do sangue. Viu que são fatores? Primeiro, eu vou me hidratar bem. Uma água 6 vezes mais leve, vai limpar, desintoxicar. Depois, o meu sistema imunológico passa a ficar equilibrado. Aí o cenário está adequado para receber os minerais. E este mineral, num organismo limpo, traz todos esses benefícios que nós estamos vendo aqui. E isso são estudos que foram feitos, né? Um dos estudos, né? Tem vários outros estudos sobre a questão da importância deste mineral para restabelecer a saúde. Mas olha que interessante essa questão aqui que eu vou falar para vocês, que é dentro do estudo científico do nosso projeto. O metabolismo dos lipídios nem sempre guarda uma relação com a glicemia. Sabe-se que pessoas diabéticas e não diabéticas podem apresentar baixos ou altas taxas do triglicérides. No entanto, considerando que o excesso de glicose no sangue é convertido, né, no triglicérides e que a produção de triglicérides representa uma forma fisiológica de diminuir os níveis de açúcar, aí vem o grande fator, né? O efeito na redução do triglicérides ocorre em função do menor teor de oxigênio, de glicose, e isso vai beneficiar pacientes diabéticos. Então, isso aqui está na página 16 dos efeitos da água magnetizada para a saúde do homem. Tomando água. Hábito normal que você tem. Viu como a gente pode ter saúde e qualidade de vida quando a gente passa a ter conhecimento? E mais, lembra, ó, você tem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, este produto azul, que deixa a água 6 vezes mais leve, ele vai durar a vida toda. Você nunca vai trocar. Viu que aqui é um projeto de saúde? E o outro, que é o verde, que libera minerais, você vai trocar de 3, no mais tardar 5 anos. Não tem contraindicação.
E nós estamos falando aqui do diabéticos, né? Mas pressão alta é controlada, intestino preso, muitas pessoas têm. Nós já fizemos palestras sobre como esse projeto ajuda você ir no banheiro todo dia, que é o correto. Enxaqueca, insônia. São vários os fatores positivos que você tem, uma vez que o seu organismo está equilibrado, limpo, saudável, recebendo a alimentação que ele precisa. Que não é só o arroz com feijão, que é importante, mas também os minerais, como nós vimos aqui na palestra. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Você que é o nosso convidado, fique à vontade. Vamos abrir aqui para você fazer, né, colocar alguma dúvida que você tem, algum ponto que talvez não ficou claro, né? Claro que nós vamos dar preferência para os nossos convidados, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu expliquei tão bem, olha, não tem nenhuma mão levantada. Ninguém ficou com dúvidas. Então, vamos fazer assim. Talvez você não queira falar aqui a dúvida, né? Fique tranquilo, não tem problema. Esse projeto de saúde vai ajudar você, não só você, tá? A sua família toda, porque não tem contraindicação nenhuma. É só você fazer o uso correto. Agora, tem um jeito certo de tomar água. A pessoa que te convidou, ela vai explicar para você o jeito correto para você fazer o uso e ter os resultados que eu estou dizendo aqui. Além disso, você será acompanhado por 60 dias. Nós vamos te acompanhar até 60 dias, se for necessário um pouco mais, para ver os benefícios acontecendo em você e em sua família. Mas nós não temos a intenção de só toma aqui, não. A gente acompanha todas as pessoas para ter o resultado. Nós queremos dar saúde e qualidade de vida para as pessoas, fazendo o uso desse projeto. Independente de qual país você esteja conectado. Tá? Procure a pessoa que te convidou. Você até chama ela aí no WhatsApp, pede mais informações, talvez ficou alguma dúvida. Caso você queira utilizar esse projeto e ter saúde e qualidade de vida, ela vai poder também te ajudar. Como fazer esse projeto chegar até a sua casa. Lembra, um vai durar a vida toda, o outro você vai trocar de 3, no máximo 5 anos. Toda a sua família será beneficiada. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui o senhor que eu comentei no início da palestra. Ele, como todo mundo, né, que tem diabetes, fez o que todos têm que fazer, procurar o médico e começar a cuidar para que o problema não se alastre. E ele fez isso, ele tem 2 irmãs enfermeiras. Então, não foi falta de cuidado, mas, infelizmente, após ele pisar em um prego, o problema foi ganhando proporções. Ele é de Belo Horizonte, uma capital, né? A capital de Minas Gerais, um estado aqui do Brasil. Então, olha só, ele pisou no prego e o problema foi ganhando proporções. A diabetes dificulta a cicatrização. E percebe que o problema foi aumentando? O prego não faz curva, né? Então, ele pisou no prego, mas, infelizmente, o problema foi alastrando. É o pé direito dele. Imagina, né? A gente perder um membro do corpo é muito difícil, mas o pé, né, complica toda uma família. Não só a pessoa, mas os familiares sofrem também. Então, por 4 meses, ele procurou, dentro da medicina, alguma forma de ajudá-lo. Então, eles faziam a limpeza, a medicação, o que todos fazem. Ele assistiu uma palestra assim como você, aqui hoje. E talvez esteja pensando, será que é verdade? Será que tomar água vai realmente trazer tudo isso que ele está falando? Mas ele chegou à conclusão que é verdade, ele nunca tinha investido em 70% do corpo. Ele ia perder o pé, deve que ele passou assim, que me falta, né? Só tomar água. E aí ele resolveu fazer uso desse projeto. Olha só o que aconteceu com esse senhor depois de 40 dias tomando uma água extremamente leve, mineralizada, né? E como os minerais foram fazendo a diferença na vida dele. Então, se você tem alguma infecção, infecção de urina, ou algum tipo de infecção, não importa. O magnésio, ele ajuda a controlar isso, ele limpa o nosso organismo. É essa a função da água, limpar, desintoxicar. 40 dias depois,
Você percebe que a cicatriz ficou, né? Continuou a cicatriz. Mas o pé dele também continuou. O que que ele fez de diferente? Nada, ele sempre tomou água. Só que agora uma água 6 vezes mais leve e rica em minerais. Se um organismo com todo esse problema conseguiu recuperar, imagina o seu, do seu pai, da sua mãe. Então, eu faço uso há 16 anos, não é porque eu perdi a saúde. Não, é para não perder a saúde. E você que está aqui até agora, preste atenção nessa pergunta. Vê se eu estou errado. Você conhece uma pessoa, ela está tomando um remédio. Vai passando os anos, essa pessoa acontece o que com ela? Toma o segundo, toma o terceiro, toma o quarto, não é assim? Vai aumentando. O que aconteceu com esse senhor? Ele envelheceu, mas ele melhorou. Curou a diabetes? Não, não tem cura. Mas olha só como o organismo respondeu bem. Então, nós queremos ajudar as pessoas a investir na saúde, não na doença. Combinado? E eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, ficado até o final da palestra. Procure a pessoa que te convidou. Fique à vontade, qualquer que seja a dúvida, mesmo que seja aquela assim, eu não acredito, eu duvido, eu estou duvidando de tudo que ele falou, não tem problema, a gente está acostumado, porque eu estou falando para você tomar água, e água você sempre tomou, né? Mas nos dê a oportunidade de fazer com que a sua saúde fique bom. Nesses 16 anos, não tem nenhuma reclamação. Se a pessoa fizer do jeito correto, os resultados vêm. Agora, existe um jeito certo de tomar água. Nós não vendemos isso na internet porque tem acompanhamento. Então, cuidado se você vê o projeto na internet aí, viu? Nesses marketplaces, né? Shopee, Mercado Livre, Polishop, Magalu. A gente não trabalha assim, cuidado, viu? Porque existe um jeito certo e a gente não faz as vendas dessa forma, cuidado. A gente tem um acompanhamento, tem uma ficha de pesquisa de saúde, existe uma receita para você alcançar os resultados. Combinado? Perfeito? Eu agradeço muito mais uma vez, viu? Desculpa o início lá, a internet deu aquele problema lá, perdoe, viu? Mas fico feliz que você tenha ficado até o final. Procure a pessoa que te convidou, invista, você merece. A sua família também merece ter saúde e qualidade de vida, tá bom? Um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Mais uma vez por conectar, me ajuda bastante, vendo o pessoal balançando a cabeça, fazendo um joinha, quando conversa com o marido aí no caso né? Então isso me ajuda muito quando eu vejo vocês me dando esses feedback positivo. Muito obrigado, viu, pessoal? Um abraço a todos vocês. Espero que você invista na sua saúde. Um abraço, tchau, tchau.